Oi, Carol, mais uma vez bom dia para você, ótimo começo de sexta-feira para quem está com a gente. Olha, no instante em que essa notícia veio à tona, no final da tarde de ontem, o presidente Lula estava aqui no Palácio do Planalto, cumpria agendas internas, inclusive a última agenda dele era com uma reunião com o chefe de gabinete dele aqui, e logo que a notícia saiu, todos os colegas jornalistas começaram a acionar as fontes no governo, não só do Palácio do Planalto, mas também Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Itamaraty, e nenhum posicionamento oficial naquele momento foi divulgado, e as fontes que falaram, em anonimato, disseram que não havia essa previsão de nenhum comunicado por parte do governo brasileiro. A nossa analista de política, Jussara Soares, apurou que houve sim uma reunião de emergência envolvendo essas pastas para saber como o governo iria reagir, mas que ficou decidido num primeiro momento que nenhuma manifestação pública seria feita. De acordo com Jussara Soares, o governo ainda tenta calibrar como reagir a essa questão sem parecer que está assumindo um discurso de defesa das facções criminosas. A gente sabe que o governo sempre atuou contra essa classificação. O presidente Lula disse, inclusive, naquela visita que fez a Washington, que tinha pedido ao presidente Donald Trump que não realizasse essa classificação, porque integrantes do governo entendem que ela pode abrir brecha para intervenções aqui dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e também impactar até mesmo a economia do país se sanções forem aplicadas para entidades que de alguma forma tenham ligação com essas facções criminosas. Então, de posicionamento oficial por parte do Executivo nós não tivemos, mas tivemos, é lógico, muita reação de políticos, lideranças parlamentares. A gente, inclusive, separou, Carol, lógico, algumas manifestações que foram feitas na internet. Um dos primeiros a se manifestar foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL pelo Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência da República. Ele primeiro compartilhou a notícia, a nota do Departamento de Estado com essa classificação, dizendo que se tratava de um grande dia, e na sequência fez uma postagem com um vídeo dizendo defendendo a medida, agradecendo o governo dos Estados Unidos e dizendo que ele, em uma viagem aos Estados Unidos, tinha feito mais pela segurança pública no Brasil do que o presidente Lula e o PT em 17 anos. Também disse que o governo atual não controla o próprio território nem as cadeias do país e que é conivente com o crime organizado. Do lado da oposição também tivemos manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que falou que PCC e Comando Vermelho não são facções, são terroristas armados contra o povo brasileiro e com atuação além das nossas fronteiras. Ele também elogia essa classificação por parte dos Estados Unidos e parabeniza o senador Flávio Bolsonaro, a quem Tarcísio, atribui a articulação firme e necessária para essa classificação acontecer. Do lado governista, tivemos alguns integrantes e ex-integrantes de governo e também líderes da base no Congresso se manifestando. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT pelo Rio de Janeiro, que é vice-líder do governo na Câmara, postou um longo texto criticando essa medida, também postou um vídeo em que repete os dizeres aí dessa nota que ele divulga, classificando, dizendo que essa classificação dessas organizações como terroristas pelos Estados Unidos terá consequências negativas para o Brasil, para a economia, os investimentos estrangeiros, e é um ataque brutal à soberania do país. E ele acusa também a família Bolsonaro, Eduardo e Flávio, de não quererem combater o crime organizado, mas sim vulnerabilizar e abrir espaço para a intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. A gente teve também manifestação, Carol, da deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT pelo Paraná, ela que foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais e também sempre se manifesta veementemente aí, sobre questões ligadas ao governo, mesmo tendo deixado oficialmente a esplanada dos ministérios. E ela também critica a família Bolsonaro, dizendo que são traidores da pátria, festejando uma ingerência dos Estados Unidos no Brasil. E aí ela elenca uma série de medidas que o presidente Lula teria tomado com relação ao combate à corrupção,
por exemplo, e também medidas do Congresso Nacional, como a lei antifacção, e defende aí a aprovação da PEC da Segurança Pública, que era uma pauta prioritária para o governo nessa área, mas acabou sem andamento lá no Congresso Nacional, Carol. Então a gente segue acompanhando essas manifestações com essa expectativa para saber se o governo brasileiro vai se manifestar oficialmente ou não. E como disse a nossa analista Jussara Soares, é uma questão delicada, porque o governo brasileiro é contra essa classificação, mas teme que elencar as possíveis negativas consequências ao Brasil não sejam lidas pelo eleitorado, né, que a mensagem não chegue ao povo brasileiro, já que a segurança pública é uma das principais preocupações apontadas nas pesquisas. Então o governo ainda calibra a resposta a essa medida. Carol. E o quanto que essa medida destoa do que foi articulado pelo governo brasileiro no encontro entre Lula e Donald Trump, que justamente montaram ali um grupo de trabalho visando o combate ao crime organizado. Qualquer manifestação por parte do governo também, atualizações sobre o que o presidente Lula pode falar sobre o assunto, o Pedro Moreira está de olho e vai contar aqui pra gente. Obrigada, viu, Pedro? Temos também Américo Martins, nosso analista de internacional. Américo, muitos aspectos aqui para a gente trazer em análise com você, mas o primeiro é o que esse anúncio feito pelos Estados Unidos, pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, o que isso pode representar para as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Lembrava há pouco, justamente tivemos o presidente Lula recentemente numa conversa, numa reunião com o Donald Trump. Esse foi um tema que surgiu entre os dois chefes de Estado e agora vem esse anúncio. Relações diplomáticas, em que medida ficam comprometidas? Bom dia de novo, Carol, ao Pedro, todo mundo que está com a gente, Théo Cury, todos que nos acompanham. Carol, essa decisão do governo americano, uma decisão unilateral, vai ter uma implicação muito grande nas relações entre Brasil e Estados Unidos em vários aspectos. Em primeiro, no ponto de vista diplomático propriamente dito, mas também no ponto de vista econômico, como o próprio Théo Cury nos antecipou, essa preocupação aí de muitos bancos no Brasil, por exemplo, que poderiam sofrer alguma recriminação e sanções dos Estados Unidos, caso alguma conta bancária, por exemplo, seja encontrada nessas instituições, e até do ponto de vista militar. Portanto, Carol, é uma decisão que foi tomada de maneira unilateral pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e que vai ter uma implicação muito profunda. Do ponto de vista diplomático, você mesmo já antecipou, isso coloca em choque aí a posição do Departamento de Estado e do governo norte-americano e do governo brasileiro. O Brasil quer sim a colaboração com o governo americano, mas uma colaboração que seja feita de igual para igual, em conjunto, por exemplo, no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do crime organizado, que é o setor mais importante para você enfraquecer de fato essas organizações. O ponto de vista militar é porque essa decisão dos Estados Unidos permite, por exemplo, que os Estados Unidos façam operações clandestinas no Brasil e mudam, inclusive, muito de patamar o que temos hoje em termos de colaboração da polícia e do Ministério Público do Brasil com a polícia, o FBI, por exemplo, e também com o Departamento de Justiça nos Estados Unidos. Porque quando os Estados Unidos classificam uma organização como terrorista, eles elevam o grau de sensibilidade das investigações. Eles não podem mais, por exemplo, dividir parte dessas investigações com as autoridades brasileiras. Tudo passa a ser confidencial, passa por uma esfera de segurança nacional, de Departamento de Defesa nos Estados Unidos. Então, a partir de agora, muito das discussões vai acontecer com militares americanos e não mais com policiais civis e o FBI, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso vai provavelmente comprometer, inclusive, a colaboração entre Estados Unidos e Brasil no combate ao crime organizado, que já vinha funcionando e era um pedido do governo brasileiro que fosse ampliado. O Caio Junqueira, por exemplo, trouxe uma apuração de que os chefes militares brasileiros estão muito preocupados com isso. O chefe do Exército, inclusive,
deve viajar aos Estados Unidos para tentar entender quais seriam as ações dos militares americanos. No limite, Carol, esse tipo de classificação permitiria também, por exemplo, que os Estados Unidos adotassem nas águas territoriais do Brasil o mesmo tipo de ação que adotou na Venezuela e no Oceano Pacífico, de, por exemplo, afundar embarcações sem avisar ninguém, sem nenhum tipo de transparência dessas embarcações que poderiam ter alguma conexão com o crime organizado. E num limite mais extremo ainda, permitiria algum tipo de ação militar dos Estados Unidos no território brasileiro. Tudo isso, Carol, compromete, obviamente, a soberania do Brasil. Esse é um dos pontos que vai causar muita tensão entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos vão agir a partir de agora do ponto de vista dos seus interesses nacionais e da sua legislação em confronto à soberania brasileira. Não necessariamente eles vão consultar autoridades brasileiras para algumas dessas ações. Nós estamos falando de casos extremos, mas nós temos sim esse tipo de impacto. Agora, o que mais devemos sentir, provavelmente, a economia brasileira, vai ser justamente as investigações no ponto de vista financeiro, no ponto de vista econômico. E isso não precisava ser feito dessa forma, porque o governo brasileiro e o governo americano já vem colaborando, inclusive, em várias dessas medidas no combate ao financiamento do crime organizado, que, como eu disse, é o setor mais fundamental para se espremer o crime organizado, para tentar, obviamente, conter e limitar a ação dessas gangues criminosas que precisam, obviamente, ser combatidas. Agora, existem muitas formas de combate e isso vai gerar, claro, um mal-estar entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. E só para concluir, Carol, eu tinha já conversado com vários representantes do governo brasileiro e eles temiam justamente ações do Departamento de Estado. Houve uma aproximação que a gente noticiou aqui muito, inclusive, entre os dois chefes de Estado, o presidente Lula e o presidente Donald Trump, mas uma parte da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, sempre viu com muitas suspeitas a ação de alguns elementos radicais dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E provavelmente essa é a análise que Brasília está fazendo neste momento, que foi uma ação muito mais do Departamento de Estado, que fez esse anúncio, que tinha autoridade para tomar esse tipo de decisão, do que necessariamente da Casa Branca. De qualquer forma, isso vai respingar, sim, nas relações entre os dois países. Américo Martins trazendo para a gente vários aspectos com relação a essa decisão dos Estados Unidos, essa classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Américo, daqui a pouquinho a gente conversa mais, inclusive sobre esse olhar do governo brasileiro sobre esse assunto. Theo Cury já está aqui ao meu lado. Theo, teve um ponto que o Américo trouxe na análise com a gente, que é o impacto econômico, o impacto no sistema financeiro. Qual que é o receio nesse momento? Bom, Carol, vamos lá. O receio é que, a partir de uma decisão como essa do Departamento de Estado norte-americano, designando o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como não facções criminosas, mas organizações terroristas, haja uma brecha para aplicação de sanções a quem e quais instituições lidarem, de certa forma, ou permitirem a atuação dessas facções, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Então, essa é uma grande questão. Ou seja, um exemplo que é mencionado por investigadores que acompanham há anos o primeiro comando da capital aqui no estado de São Paulo. Existe, com a designação dessas duas facções pelos Estados Unidos como organizações terroristas, a possibilidade de aplicação de sanções como bloqueios e outras sanções às instituições financeiras brasileiras, por exemplo, que permitirem essa atuação. Então, um exemplo: se um faccionado mantém alguma relação com um banco, isso é detectado, o banco pode ser sancionado. Pode ser, por exemplo, bloqueado os recursos e congelados os recursos desse banco. Isso tem um impacto no sistema financeiro brasileiro. Então, há esse temor. E aí há uma série e inúmeras questões em aberto quando isso se dá. Por exemplo, quem que vai ter o condão de dizer que tal pessoa faz parte ou não, ou tem um vínculo ou não com o Comando Vermelho ou com o primeiro comando da capital? Vai ser uma decisão sentenciada da justiça brasileira? Vai ser o governo norte-americano? Então, há uma série de brechas e incertezas com relação a isso. Isso traz uma insegurança não só jurídica, mas também de instabilidade
econômica com essa brecha que se abre a partir de uma decisão como essa do governo dos Estados Unidos. Então, outro ponto que mencionam é se, por exemplo, uma empresa tem relação com o primeiro comando da capital e, ao mesmo tempo, vence uma licitação para um governo, por exemplo, de Estado. Se isso acontecer, o governo do Estado também vai ser sancionado pelo governo norte-americano? Isso não está claro e abre uma possibilidade de instabilidade financeira aqui no Brasil muito grande, de acordo com investigadores. E no mercado financeiro também há um receio disso. As instituições financeiras também receberam estão com alerta ligado, acenderam esse sinal de alerta porque, de fato, pode ter um impacto muito grande aqui no Brasil. Consequências financeiras e econômicas, das relações diplomáticas, também políticas aqui no Brasil. São vários aspectos que a gente vai trazendo aqui ao longo dessa edição e, claro, também o que isso significa para as investigações em termos de segurança pública. Vamos trazer várias questões aqui ao longo dessa edição. É assunto de destaque aqui no Novo Dia. Até já, então, Theo. Até.